Vamos lá? Capítulo 18. E o capítulo 18, na Bíblia, que tem título, porque na maioria não tem, está escrito: As palavras matam ou geram vida. Salomão retorna a falar sobre o poder das palavras. Será que é importante para Salomão tocar tanto nesse assunto durante o livro de Provérbios e fazer um capítulo praticamente dentro desse tema? Com certeza é importante. As nossas palavras têm o poder de dar vida ou morte. Eu convido você, não só para ficar, mas também para enviar essa live, porque muitos estão tendo as suas vidas desgraçadas e amaldiçoadas pelas suas próprias palavras. Por isso que Salomão dá tanta ênfase, né? Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já existiu, trouxe um capítulo para falar sobre as palavras. Sendo assim, cada vez mais a gente entende o quê? Que o principal propósito que precisamos fazer, quando você vai fazer, vou fazer propósito de, vou tirar o chocolate, vou tirar o refrigerante, vou fazer um propósito de fazer isso ou aquilo. Sabe qual o propósito principal que nós precisamos fazer? Falar menos. Propósito de palavras, jejum de palavras, é o que nós precisamos fazer. Reduzir as nossas palavras para pecar menos. Isso mesmo, quem muito fala, muito peca, a gente já falou isso aqui, né? Então vamos entrar. Versículo 1 e 2. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá. Versículo 1 e 2 de Provérbios, capítulo 18. Fala sobre isolamento e insensatez. Isolar no seu original, isso aí, B. Obrigada, B. Seja bem-vinda para nos auxiliar hoje. Hoje estamos mesmo sem as nossas auxiliares, mas temos a B aí, jejum de palavras. Obrigada, B. Que Deus te abençoe abundantemente. Isolar no original vai além de separar-se, de ficar sozinho. É romper vínculos, é resistir ou rejeitar conselhos. Normalmente, quem se afasta, quem se isola, está em fuga. Raramente é uma solitude saudável. Normalmente é rejeição de correção, fuga de confronto e fuga de mudança. Mudar dói? Você acha que mudar dói? Claro que mudar dói. Primeiro porque vai quebrar nosso orgulho. Eu sempre fui assim, eu sempre fui assim. Mas não deu certo aí. Não deu certo. Olha aí para sua vida. Deu certo? Não deu. Então, bora mudar. Bora fazer diferente. Bora viver a vida de Deus. Deixar Cristo viver em nós. Então, nem sempre isolamento é solicitude saudável. Muitas vezes é fuga. E agora vai a primeira pergunta para você nessa live. Além das que vai ter lá no grupo que nós vamos enviar para você meditar. Você se afasta com o confronto ou amadurece com o confronto? O que você faz quando você é confrontado à mudança? Foge ou amadurece? Quero convidar você a amadurecer hoje com os confrontos. Nós já comentamos aqui também que o confronto às vezes vem de alguém muito próximo de nós, porque só quem está muito próximo consegue ver claramente as nossas falhas. Então, às vezes nós rejeitamos o cônjuge, os filhos, falando que só reclamam, só isso, só aquilo. Às vezes são enviados de Deus na nossa vida. Enviados de Deus na nossa vida para nos trazer mudança. Muito bem, ó, a Valéria dizendo aí. Agora eu amadureço porque já fugi muito. Né, minha amiga? Mas é melhor amadurecer do que viver em fuga, né? Nós podemos passar uma vida todinha em fuga, sem mudanças e sem viver o plano maravilhoso que Deus tem para nós. Do 3 ao 5, Salomão fala sobre o peso da maldade e da injustiça.
A maldade, ela vem acompanhada de desprezo, vergonha e afronta. Presta atenção, afronta é diferente de confronto. O confronto nos leva a amadurecer, a mudança. A afronta é maldade. Então, cuidado, se você está sendo canal de bênção na vida das pessoas, levando o confronto, ou você está sendo mal e levando afronta? Porque afronta é diferente de confronto. Afronta é maldade, confronto é oportunidade de mudança. E aqui fala sobre favorecer o ímpio. Lembra que nos capítulos anteriores nós estudamos quem é o ímpio. Nós já conhecemos essa pessoa. E você que está entrando agora, eu te convido a assistir as outras lives. Tá lá no YouTube, uma atrás da outra aí para você estudar. Por quê? Porque nós conhecemos várias pessoas até o capítulo 17. E uma delas foi o ímpio. E o ímpio é aquele que escolhe viver contrário à vontade de Deus, aos princípios de Deus. Ele escolhe seguir as suas próprias vontades. E até eu comentei que foi a pessoa que mais me impactou no estudo do livro de Provérbios, foi o ímpio. Porque eu imaginava que o ímpio era aquele que não conhece a Deus. Não, não, não é. Até porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele não poderia ser alguém que não conhecia Deus, né? Mas aqui diz que é aquele que escolhe viver a sua própria vontade. É quem distorce a justiça. Então, favorecer o ímpio é distorcer o que é justo. E aí eu coloquei aqui em amarelo. Eu já falei que sempre que eu coloque amarelo é importante, tanto aqui como lá no Café com Propósito. Não existe jeitinho diante de Deus. Ah, vou dar um jeitinho aqui porque Deus me entende. Não, não tem jeitinho diante de Deus, tá bom? O jeitinho mais maravilhoso que nós recebemos diante de Deus foi Jesus Cristo. Foi um jeitão para, através do sangue dele, nós não sermos condenados à morte eterna, mas recebermos vida eterna. Então, não existe jeitinho diante de Deus. Para de usar a sua lábia de desculpas diante de Deus. Use a sua fala para arrependimento. Se Adão e Eva tivessem se arrependido, nós estávamos vivendo outra história hoje. Então, arrependa-se para que você possa viver uma outra história e a sua descendência também. O poder destrutivo da fala está do 6 ao 8. Muito forte sobre o poder destrutivo da fala. Então, se você quer conhecer bem o poder destrutivo da fala, vai lá e leia do versículo 6 ao 8 e medite profundamente nesses versículos. E aí, o que fala aqui? Que o tolo, ele cria conflitos com as suas palavras. Cuidado para não contaminar os outros com a sua murmuração. O povo de Israel, quando saiu do Egito para a terra prometida, a maioria não entrou na terra. A maioria de quem saiu do Egito não entrou, só entrou a nova geração, Josué e Caleb. De todos que saíram do Egito, eu não vou saber dizer certinho o número aqui, mas acho que mais de 2 milhões de pessoas, 2 daquela geração entraram na terra prometida. Por conta do quê? Por conta de falar demais, por conta das palavras, por conta da murmuração. Aí um começa e vai contaminando o outro. Cuidado para você não ser contaminado por pessoas assim e para você não ser essa pessoa que contamina os outros com a sua murmuração. Que é murmuração, Giovana? Reclamação. Tudo reclama, tudo murmura ou sobre coisas, ou sobre os outros, ou sobre situações. E como é fácil a gente cair na reclamação. É uma cilada que nós podemos cair todo dia. Porque todo dia tem alguém reclamando do nosso lado, ou você já tem isso
incrustado na sua mente, reclamar. Se sai sol, reclama, se chove, reclama, reclama do governo, reclama de tudo. A gente tem o mau hábito de reclamar, de ter a nossa visão mais voltada para o que não está funcionando do que voltada para o que está funcionando. E presta atenção, de 6 a 8 fala que as palavras penetram profundamente. Palavras não são leves, palavras marcam, moldam e podem ferir profundamente e mudar destinos. E aí até coloquei aqui para eu lembrar de contar uma historinha para falar sobre isso, sobre palavras, que diz que um pai pediu para o filho pegar um pedaço de madeira e vários pregos. Quem sabe, se você tem dúvidas sobre isso, você faz essa experiência. Faz essa experiência. Pega um pedaço de madeira, pega vários pregos e vai e martela. Vários pregos. Não até o final, deixa um tantinho assim para que você possa arrancá-los. Depois você arranca. Depois que você pregou vários pregos nessa madeira, arranca todos eles. Nossa, Giovana, mas que retrabalho isso aí para você realmente ver qual é o poder das palavras. Quando você arranca todos os pregos dessa madeira, o buraco some. Não, né, meu querido e minha querida? A marca fica lá. E para retirar essa marca, só se você lixar a madeira, se for possível lixar ela. E para lixar a madeira, sofre. Só se você fizer uma reconstrução, uma reparação nessa madeira, para poder sumir com essas marcas. É isso que as palavras fazem. Era isso que esse pai queria ensinar ao seu filho. Diz, filho, pega lá, faz isso, arranca e depois tenta tirar. Palavras que você lança não voltam mais. Vão precisar de um trabalho sobre elas e normalmente esse trabalho vai causar alguma dor. Então eu vou convidar você a entrar em arrependimento hoje pelas palavras malditas que você lançou da sua boca sobre você, sobre os seus filhos, sobre seu cônjuge, sobre sua vida, sobre o que for, que você se arrependa hoje das palavras malditas lançadas. Eu tenho feito uma oração e dito, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Envia um exército de anjos, Senhor, caçar as palavras lançadas no mundo espiritual pela minha boca, anular e cancelar elas, em nome de Jesus. É preciso anular e cancelar. E se você tem a oportunidade de fazer isso fisicamente com quem você lançou a palavra, chame a pessoa e diga, me perdoa. Eu quero cancelar e retirar toda a palavra que eu lancei contra a sua vida. E eu quero te abençoar hoje. Principalmente se for dentro da sua casa, seus filhos, seu cônjuge. Aproveita, cancele as palavras. Sabe, às vezes pode ter sido palavras bobas, de brincadeira. Ah, é só brincadeira. Já falamos aqui. No mundo espiritual não existe brincadeira. Não existe mentira de brincadeira, não existe palavras de brincadeira. Tudo são sentenças. Tudo são semeaduras. Você está semeando e você vai colher. Vai falar disso aqui. Quem usa mal a língua arruína o seu destino. Deus, sim, Deus tem um plano para cada um de nós, escrito e preparado antes da fundação do mundo para a nossa vida. Mas nós mesmos, podemos destruir ou não permitir que esse plano se cumpra por causa das nossas palavras. Que nós mesmos falamos e nos levam a viver de forma contrária ao plano de Deus. Então, quem sabe, o seu marido, a sua esposa, tem sido o que é por causa das suas palavras lançadas contra ele ou contra ela. Os seus filhos têm sido o que são por causa das suas palavras lançadas contra eles. Então, em nome de Jesus, que eu e você, porque é para mim também, possamos mudar hoje a nossa forma de falar. E para mudar a nossa forma de falar, precisamos mudar a nossa forma de pensar. E a Bíblia fala que quem renova a nossa mente é a palavra de Deus. Então, que você medite mais
tempo na palavra de Deus. Se você tem usado muito mal as palavras, você precisa passar mais tempo com Deus, para que Deus possa ir mudando a sua maneira de pensar. 9. Fala sobre negligência e diz que negligência é destruição. Não fazer nada também destrói. O descuido tem o mesmo efeito da maldade ativa. Uau! O descuido tem o mesmo efeito da maldade ativa. Quem é negligente é irmão do destruidor. Se você é negligente, você está sendo irmão do destruidor, está andando junto na destruição da sua vida. Lembrou, amiga, que eu te ensinei? Coloca uma batata na boca, uma batata quente, coloca um ovo quente, enche a boca de água. Enche a boca de água, mas não fala. Eu coloquei aqui, ó, que há um pecado que nós negligenciamos muito. Estão falando sobre negligência, né? Então, eu vou te falar de um pecado que nós negligenciamos muito. Chama-se o pecado da omissão. Não tem uma frase que diz assim, ó, quem cala consente? Quem cala consente. Se você omite a verdade, você está consentindo com o pecado. Então é pecado. Há situações que omitir é concordar, é aprovar e é consentir com o que está sendo feito. Então, tá todo mundo falando mal de algo aí ou de alguém, você cala. Ah, eu não falei, mas você se omitiu. Então você está concordando. Cuidado. Deus não nos chamou para sermos omissos. Agora, por que a omissão acontece? Por que somos omissos? Por que nos colocamos nesse lugar de omissão? Por que cometemos esse pecado? Ela acontece normalmente porque tem ainda raiz de rejeição em nós. Ainda queremos aprovação, ainda queremos ser aceitos, ainda queremos assim, ó, não comprometer o relacionamento e aí nós nos omitimos. E por causa da nossa omissão, muitas pessoas não estão tendo a oportunidade de salvação. Por causa da nossa omissão, muitas pessoas não estão tendo a oportunidade de mudar as suas vidas. Olha o que eu coloquei aqui. Vou até ler para você. Quando temos a palavra de vida eterna e salvação e deixamos o outro escolher pela morte eterna, somos responsáveis pelo conhecimento que já recebemos. O nosso compromisso é expor a verdade. Ah, cada um leva a vida como quer. É verdade, cada um leva a vida como quer. Cada um faz as suas escolhas. Verdade, cada um faz as suas escolhas. Mas o nosso compromisso, que temos a palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra da verdade, o nosso compromisso é expor a pessoa a essa palavra, para aí ela tomar a decisão. Aí realmente ela pode fazer uma escolha. Porque às vezes dizem para mim assim, Giovana, já fez a sua escolha. Verdade, por isso que as pessoas desistem uma das outras. Não desista de ninguém. Não desista. Nem que seja você ficar orando pela pessoa, não desista. Por quê? Quando me falam, ela fez suas escolhas, a primeira coisa que vem à minha cabeça é: que escolhas foram colocadas na frente desta pessoa para ela fazer a sua escolha? Será que a palavra de Deus foi colocada como uma opção? Será que vida eterna foi colocada como uma opção? Será que vida com Deus foi colocada como uma opção? Então, fez suas escolhas. É verdade, fez. Diante de quais escolhas? O que foi colocado para a pessoa fazer suas escolhas? Então, quando nós nos omitimos, nós não damos a oportunidade da pessoa receber Deus como uma escolha, Jesus como uma escolha, vida eterna como uma escolha. O nosso compromisso é falar. Aí sim ela pode fazer o que entender da vida, inclusive nos rejeitar.
E eu dei risada antes porque eu me lembrei que numa conversa com a minha filha essa semana, falando sobre educação de filhos, né? A educação moderna, a educação antiga. E aí eu brinquei com ela, eu disse, quero ver você com os teus. Vê se não faz isso, o que nós estávamos comentando, né? Ela disse para mim, você, se eu fizer isso, você precisa chegar para mim e me lembrar que eu disse que não faria isso. Eu olhei para ela, então vamos assinar isso. Vamos escrever isso, você vai assinar. Ela disse, não, não vou assinar. Porque hoje é um momento, aquele vai ser outro momento. Pode ser que lá esteja pensando diferente. Eu digo, então por que você quer que eu fale? Ela me disse bem isso aqui. Porque você tem a obrigação de colocar a verdade para mim. E eu tenho a liberdade de escolher se quero essa verdade ou não. Uau! Jesus é maravilhoso, né? Então, meu querido e minha querida, para de dizer sobre as pessoas assim, ele fez a escolha dela, ela fez a escolha dela. Salvo que você foi a pessoa que colocou diante dela as opções de ter uma vida com Deus. Aí você até pode falar, não, ela fez suas escolhas. Ele fez as suas escolhas. Quando você não se omitiu. Talvez você foi até rejeitado. Eu já fui rejeitada, totalmente, por ter colocado a opção. Não, você precisa definir. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você serve a Deus, ou você tem aliança com o diabo. E aí, você é rejeitada totalmente. Não tem problema. Mas você colocou a opção. Aí sim, a pessoa fez a sua escolha. Então, você só pode falar isso se você sabe que a pessoa teve a opção de escolher Jesus. Se não, não desista das pessoas. Do 10 ao 11. Não desista das pessoas, não seja omisso. É um pecado a gente ser omisso, tendo a palavra da verdade, da salvação e vida eterna conosco. Do 10 ao 11. Fala sobre segurança verdadeira ou falsa segurança. Vamos ver onde está a nossa segurança? Aí fala ali, ó. Torre forte é o Senhor. O Senhor é a nossa segurança verdadeira. O Senhor é a nossa torre forte em quem podemos confiar. Aí ele fala no versículo: o rico confia em sua torre forte. Vamos achar aqui, para que você não tenha dúvida do que diz. Ó. Aqui diz assim, ó. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Mas no 10 diz assim, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Quem são os justos? Já estudamos sobre essa pessoa nos capítulos anteriores. Os justos são os justificados por Cristo Jesus. Não é que são os mais certos, mais corretos, não. São os justificados. Foi aqueles a quem Jesus levou os seus pecados. E através de Cristo Jesus fomos justificados. A partir do momento que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, aquele que veio para nos reconciliar com Deus, então passamos a ser justificados. Então, o rico confia em sua torre forte, sua fortaleza material, que é uma ilusão. Deus é proteção real. Riqueza é segurança ilusória. Quantos tiveram e hoje não tem mais? Quantos patrimônios foram dilacerados e as suas descendências hoje dependem de ajuda? Então, torre forte é o Senhor. Onde você tem colocado sua esperança e sua segurança na prática? Onde você tem colocado? Porque, olha só, a questão não é possuir, não tem problema nenhum em possuir riquezas, mas em colocar a segurança no que você possui é que é o problema. Esse é o problema. Porque aí, quando essa segurança não te ajuda, você desmorona emocionalmente. Aí sua vida se destrói ali. Porque a sua segurança, a sua esperança estava no lugar errado. Num lugar que é falível. Num lugar que pode mudar. E nós precisamos colocar em Deus, que não se altera, não muda. E aí eu coloquei algo aqui que eu falo muito, muito. Quem tem sentimento de posse
sempre terá sentimento de perda. Se você viver sem o sentimento de posse, provavelmente que você não terá sentimento de perda. Em quem tudo, meu querido e minha querida. Se você tem posse sobre o seu cônjuge, se morrer, se for embora, se perder, você morrerá com esse sentimento de perda, porque você tinha uma posse. Sobre os filhos, eles não são nossos, eles são do Senhor. O nosso cônjuge não é nosso, ele é do Senhor. Então nós não podemos ter posse sobre absolutamente nada, nem sobre a nossa própria vida, porque a nossa vida também pertence ao Senhor. Então só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Que você seja livre do sentimento de posse. E aí, e que a sua segurança esteja no Senhor. E aí eu coloquei aqui para ler o versículo 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. O que antecede a honra, meu querido e minha querida? A humildade. Só que foi uma palavrinha colocada de uma forma tão errada na nossa sociedade que é visto, às vezes, até ridículo ser uma pessoa humilde. E ser uma pessoa humilde não é ter necessidades, é ser humilde, é ser ensinável, é estar disposto à mudança, é aceitar o confronto para amadurecer. Isto é ser humilde, é não ser o dono da verdade, o sabe tudo. O humilde nunca sabe tudo. O humilde está sempre pronto para aprender, está sempre pronto para ouvir. Essa é a pessoa humilde, diferente do soberbo. Todas estas pessoas já estudamos aqui no livro de Provérbios. O sinal que a ruína está à porta. Qual que é o sinal? Um coração que se exalta. E deixa eu falar para você. O sinal pode vir anos antes da queda. Anos. 2, 3, 4, 5, 10 antes da queda. Pode vir o sinal. Um coração que se exalta. E o sinal da honra? Quando nós vimos que o sinal da honra está à porta? Quando a humildade aparece. Aí nós vimos que a honra está à porta. Também pode aparecer anos antes da honra. E aí sabe o que acontece? Você desiste de ser humilde, porque você diz, mas a palavra diz que o sinal da honra é a humildade. Cansei de ser humilde, chega disso. Aí começa a ser soberbo, aí em vez de a honra bater a sua porta, a ruína vai começar a bater a sua porta. Vai estar às portas na sua vida. Então a humildade é até quando? Até Jesus voltar ou até Deus te levar. Então, frase simples desse pedaço: o orgulho precede a destruição e a humildade atrai a honra. Vamos de novo? Orgulho precede destruição e a humildade atrai a honra. No 13, ouvir antes de responder. Como é maravilhoso ouvir, meditar no que ouviu para depois falar. Ouvir, meditar para depois falar. Só que hoje a vida está tão agitada que as pessoas têm, eu vou usar uma palavra aqui, se alguém quiser me dar uma dica de outra, mas a primeira que me veio, tem ranço ou silêncio. Fica um silêncio entre as pessoas, fica algo constrangedor. Não se aprendeu mais a falar. Silêncio. Silêncio para quê? Para o outro escutar, não precisa falar já em seguida. A gente precisa reaprender a fazer isso. Fala, medita e depois fala, se for necessário, senão fica quieto. Porque às vezes a fala do outro não foi completa e você pode passar vergonha expondo a sua fala antes do tempo. Às vezes o outro fala pausadamente. Você não está acostumado com pausas. Aí ele fala pausadamente. Ele falou uma parte do que ele queria falar, mas tinha outra. E você já atropelou. Quando você atropelou, você vai passar uma vergonha, porque a fala que ele ia continuar, talvez é bem contrária àquela que você falou. Ai, Jesus, eu passei isso ontem, mas eu fiquei quieta. Aí eu agradeci muito por estar estudando Provérbios. Verdade, Ju, ao silêncio vale ouro. A pessoa falou uma coisa e dentro da fala dela, eu iria entrar com uma concordância, presta bem atenção, uma concordância com a fala dela.
dizendo eu concordo com isso e vejo que ia dar continuidade, mas o Espírito Santo me fez ficar quieta. Eu acho que eu comi naquela hora. Fiquei quieta. Deu um tempinho, gente, deu um tempinho assim, longo para uma conversa. E a pessoa foi explicar a fala dela anterior. Quando ela explicou a fala dela anterior, se eu tivesse falado, que bola fora que eu teria dado. Horrível. Horrível. Aquela hora eu disse assim, ui, Jesus, ainda bem que eu estou estudando provérbios e aprendi a calar a boca. Silêncio vale ouro. Quem reage sem entender se expõe. Às vezes você expõe coisas que nem era necessário falar, o outro nem precisava ouvir aquilo, nem precisava saber daquilo e você já colocou para fora. A maioria dos conflitos seriam resolvidos se houvesse uma escutatória completa. E se você nunca ouviu falar isso, deixa eu falar para você. Sabia que escutatória virou uma ciência? Aham. E eu tô olhando para cima aqui porque aqui tem milhões de livros. E tem um deles que fala sobre escutatória. E foi maravilhoso porque eu fui em um congresso em São Paulo uma vez. E eu fui para esse congresso, todo o congresso era bom sobre o mercado imobiliário. Mas o que me levou lá foi o palestrante sobre um cientista que ia falar sobre escutatória, onde ele estava desenvolvendo a ciência da escutatória. E a primeira vez que eu tinha ouvido alguém falar sobre escutatória foi quando o meu marido levou uma palavra na igreja e levou sobre escutatória. Meu marido fala pouquíssimo, mas quando ele fala, é uma benção. E ele falou sobre escutatória, e eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí, quando veio, né, o cronograma desse congresso, tinha lá, não me lembro nem o nome dele agora, o nome do autor, o livro e o assunto sobre escutatória. E eu fui só para isso. E olha só, uma escutatória completa é ouvir, meditar, filtrar. Depois que você fez isso, você fala? Não. Você pode falar ou calar. Depois que você ouviu, meditou e filtrou, você pode falar ou pode falar nada não. Melhor ficar quieta. Não precisamos falar. Não precisamos nos expor o tempo todo. Não precisamos. Medite. Filtre. Qual é o filtro? O filtro é a palavra de Deus, o filtro é o Espírito Santo dentro de você. Naquele momento que você está meditando, o Espírito Santo. Você quer a minha fala aqui? Porque se for para eu falar, precisa ser útil. Se você quer a minha fala aqui. Amém? Forte, né? Vamos no 14 agora. Vou ler também, coloquei que era para ler. Olha só, o que diz? O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Que lindo esse versículo. Sabe por quê? Porque muitos fortalecem tudo na vida, menos o espírito. Tem um corpo maravilhoso, perfeito, digno de admiração. Tem uma saúde de ferro, se alimenta bem, cuida bem. Não é que não é para fazer. Ótimo, maravilhoso. Outro cuida da alma, cuida mesmo. Se permite ser cuidado, se permite ser tratado. Mas e o espírito, cadê? Cadê o fortalecer o espírito? De quem é o espírito, meu querido, minha querida? Você sabe? O espírito é de Deus. Então, o único que pode fortalecer o seu espírito é Deus. É comunhão, intimidade, é palavra de Deus na sua vida. Isso vai fortalecer o seu espírito. O espírito firme é quem te sustenta. Um espírito abatido, nem a própria pessoa às vezes se suporta, que dirá quem está perto dela, quem está vivendo com ela. Então, fortaleça o seu espírito. Sua força interna define como você enfrenta as crises. Quando você está num leito de enfermidade, quando você passa por questões, por problemas financeiros, quando você passa por doenças na família, é um espírito forte que vai te sustentar.
É o espírito forte que vai te sustentar. Tem situações que não há dinheiro no mundo que mude a situação. Não há nada que vá mudar, mas um espírito forte te faz ultrapassar, passar por cima desta situação. Torre forte é o Senhor. Nada mais sustenta você. Torre forte é o Senhor. Se Salomão colocou isso, ele já tinha passado por tantas coisas, meu querido, minha querida. Ele sabe que toda a sabedoria que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, todo o poder que ele tinha, tudo que ele tinha, não sustentava ele, tanto quanto o Senhor o sustentava. Do 15 ao 16 fala sobre a sabedoria abrir caminhos. O sábio busca o conhecimento, o presente abre portas. Agora olha só, quando a pessoa pega um versículo isolado para justificar os seus pecados, ela diz, olha aí, viu como o suborno não é errado? É sim, é pecado. O presente abre portas, não é sobre suborno, é sobre favor e honra. Anota aí, favor e honra. Abre portas, não suborno. Favor e honra. E favor, você coloca por misericórdia, como graça. É o que Deus fez por nós. É o favor. É o favor de você fazer pelo outro o que o outro não merece, porque Deus fez por você o que você nem merecia. Esse é o favor. É você honrar quando o outro talvez não merece honra pelo que fez com você, sabe? Por exemplo, a Bíblia fala que quem honra pai e mãe aumenta os seus dias e recebe bênção. Ah, Ju, você conhece o pai e a mãe. Como que eu vou honrar esse tipo de gente? Porque é o seu pai e sua mãe, honra. Não é porque eles merecem, é porque a palavra de Deus fala. Então é favor e honra. Generosidade e sabedoria criam acessos. Quer ter acesso? Generosidade e sabedoria. E generosidade, ser generoso, você não é generoso só com quem precisa. Ai, porque está precisando, você é generoso. A generosidade é um favor não merecido e que você também vai fazer. Então você foi tocado em seu coração para ser generoso com alguém e você pensa assim, ai, mas a pessoa tem tudo, nem precisa. Ai, meu querido e minha querida, talvez essa sua generosidade vai abrir as portas do coração dessa pessoa para a salvação, para ouvir do amor de Deus. No 17, fala sobre ouvirmos os dois lados, ou os dois juntos, eu coloquei aqui. Por vezes, você ouve um lado da situação, você ouve um lado de uma situação, você já te posiciona. Para com isso. Para de posicionar tendo ouvido só um lado da situação. Por mais horroroso que seja, vai uma notícia de desgraça no jornal, uma desgraça que você ouviu. Não te posiciona, você não ouviu o outro lado. Quer ver um acidente de carro? Um dia eu tive uma amiga que chegou e disse assim, eu julgava muito, tinha um acidente de carro, eu já saía julgando. Depois que eu comecei a ir no café, que eu comecei a aprender a não julgar, eu parei de fazer isso. Aí diz ela que um dia, passando por um acidente de carro, ela ia já entrar com aquele, só pode que estava bêbado, só pode que não sei o quê. E decidiu calar. Eu não me lembro se ela soube do que era o acidente, mas eu vou dar um exemplo aqui. Se olha, já só podia que estava bêbado, só podia que estava no celular. A gente tem o hábito de julgar. E às vezes a pessoa teve um mal súbito. Às vezes a pessoa passou mal. Não julgue. A gente sempre julga tentando ver o maior erro que a pessoa podia ter cometido. E às vezes a pessoa passou por uma situação diferente, difícil, você não ouviu os dois lados. Então, ou ouça os dois lados ou ouça os dois juntos. Jamais tire conclusões rápidas. Você pode destruir o outro ou destruir a você mesmo, olhando só por um lado. E sabe o que você precisa fazer nessa situação? Orar. Sempre orar é a melhor solução. Ore para que nada fique em oculto ao seu redor. Então, você recebeu alguém na sua frente falando que quer que você tome um lado? Diga, eu vou orar. Ore para Deus lhe mostrar.
a verdade sobre cada lado. E deixa eu falar, Deus mostra, incrivelmente, a gente ora, Deus responde. E Deus mostra, para você nunca mais ser ingênuo nas situações e nem manipulado pelas situações. Então, ouça os dois lados, mas acima de tudo, ore e diga: Deus, não me deixe ingênuo nessa situação. Me mostra o que está acontecendo. Me revela a verdade sobre tudo isso, não deixa nada em oculto. 18. Resolva conflitos em vez de criar conflitos. Meu querido e minha querida, nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Jesus foi enviado à Terra para reconciliar o ser humano com Deus. E quando ele foi, ele nos deixou esse ministério. Ele nos deixou o ministério da reconciliação, de reconciliarmos o ser humano um com o outro e reconciliarmos o ser humano com Deus. Para de jogar gasolina no fogo. Seja reconciliador. É bênção ser reconciliador. É maravilhoso. É uma colheita maravilhosa. No 19, fala sobre relacionamentos feridos. Conflitos mal resolvidos constroem muralhas, às vezes intransponíveis. E sabe o que a gente tem visto no andar da nossa vida, levando a palavra de Deus, com aconselhamento de casais e de pessoas? Que infelizmente essas muralhas que se levantam de relacionamentos mal resolvidos, às vezes com o ex-cônjuge, com filhos, com pais, geram uma muralha intransponível, mas não é só para outras pessoas. A pior parte é que se tornam muralhas intransponíveis para Deus. São pessoas que não deixam Deus ter acesso às suas vidas. E elas acabam não tendo acesso à cura que Deus tem para suas vidas. Então, por isso que nós temos o Ministério da Reconciliação, para sermos demolidores desses muros. Isso, demolidores desses muros, que impede as pessoas de ter uma vida, bati aqui, de acesso e liberdade para viver a vida de Deus. Então, tenha como prioridade ser um reconciliador, ser uma reconciliadora. E no 20 e 21, novamente traz o poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Mas é a morte e a vida de que áreas? Presta atenção, todas. Física, espiritual, emocional, financeira, relacional. Todas estão no controle da língua. Quanta maldição você já lançou sobre essas áreas da sua vida? Aprenda a lançar palavras de bênção. Sempre as nossas palavras produzirão realidade na nossa vida e na vida das outras pessoas. E presta atenção, não é misticismo, é prático. Lançou, semeou, depois vai colher. Palavras constroem ou destroem relacionamentos, fortalecem ou enfraquecem identidade. Sabe sobre o seu filho? Você está fortalecendo a identidade dele ou dela em Deus ou matando a identidade que eles têm em Deus? Aproximam ou afastam de Deus as nossas palavras. E o 22 está aqui de novo para ler, e eu vou ler ele porque é muito importante. Escuta bem. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma benção do Senhor. Manda live aí pro seu marido. Manda live aí para os homens da vida, da sua família. Casamento é como um favor, uma graça. Casamento é bênção. Pare de dizer que casamento é isso, aquilo, aquilo. Você está amaldiçoando o seu e o das outras pessoas. Casamento é uma bênção. Sabe quem quer destruir o casamento? O diabo. O diabo tem prazer em destruir tudo aquilo que aponta para o relacionamento com Deus. E o casamento aponta para o relacionamento com Deus. Para o relacionamento entre Jesus e nós. Por isso nós somos chamados, depois que recebemos a Jesus como Salvador, como a noiva de Cristo. Então, não seja participante da missão das trevas, seja participante da missão do céu. E a missão do céu é ser reconciliador. E
proclamar que casamento é bênção espiritual e emocional. É o melhor relacionamento e que exemplifica o relacionamento entre nós e Jesus. O casamento aponta para Deus. Então, ajude a proclamar aquilo que aponta para Deus e não destruir aquilo que aponta para Deus. 23 e 24, estamos indo para o final. Relacionamentos verdadeiros. O pobre suplica, o rico responde com dureza. Há amizades falsas que perduram até que. Falsas amizades sempre vão até que. É que nem eu coloquei, eu acho que foi aqui na live, né? Nós honramos a Deus até que. Até quando você honra a Deus? Até que tudo tá dando certo? Ou até que aconteça alguma coisa que você não goste, aí você começa a desonrar a Deus. Então, amizades verdadeiras podem ir até um quê? Muitos amigos não são reais. A Bíblia fala aqui que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas também diz que há alguns amigos que são mais chegados do que o próprio irmão. Então, nem todo relacionamento é profundo. Escolha bem quem anda com você. Há quem deseja que você tenha vida. Ande com pessoas que desejam que você tenha vida. E quem deseja que você tenha vida, às vezes vai te puxar de volta para a vida, porque você está indo a caminhos de morte. Há também quem gosta de estar por perto de você enquanto você está feridento e feridenta. Tudo cheio de mazelas, de dores, de coisas. Por quê? Porque isso não deixa essa pessoa sozinha nas feridas dela. Então ela tá com você, mas ela não quer que você se cure. Quando você começa a se curar, começa a acontecer as coisas na sua vida, não é bem isso que ela queria. Então ela faz você se sentir mal de novo. Cuidado. Cuidado para não dar com pessoas que querem que você fique machucado e ferido. Pois jamais querem a sua libertação e a sua cura. Sabe por quê? Assim que você for curado, assim que você for liberto, você se torna livre. Assim que você for curado e liberto, você se torna livre, sendo dependente somente de Deus. E há pessoas que amam ter outras pessoas dependentes delas. Isso eleva o ego delas. Eleva o eu faço, o eu aconteço. Não, meu querido, minha querida, seja livre em nome de Jesus e dependente só de Deus. Que a sua dependência esteja só em Deus. Então vamos lá? Vamos para o resumo do capítulo 18. Isolamento orgulhoso te enfraquece. Suas palavras moldam a sua vida. Orgulho derruba, humildade levanta. Ouvir é bem mais poderoso que falar. Relacionamento exige cuidado intencional. E Deus é a nossa única segurança.